Olá, sou Walter de Jesus Leite, do setor de educação do MST, integro a campanha nacional pelo direito à educação e objetivo tratar de uma das formas de violência e ataque à educação pública brasileira no campo e na cidade, que diz respeito à ofensiva do agronegócio à escola pública. Pelas pesquisas realizadas até aqui, é possível afirmarmos que está em curso no Brasil, ao longo de aproximadamente 3 décadas, um amplo processo de aparelhamento e de instrumentalização da escola pública brasileira pelo agronegócio, por meio de seus setores representativos como associações e entidades de classe, empresas, sindicatos patronais e entidades vinculadas à indústria do agrotóxicos. Estas entidades, elas utilizam de um conjunto de projetos e programas que são envernizados de verdes e de um suposto caráter de educação socioambiental e de responsabilidade social, mas que no fundo assumem objetivos muito bem definidos enquanto instrumentos ideológicos de persuasão e convencimento como parte da estratégia de manutenção e construção da hegemonia do agronegócio. Esses projetos, eles convertem a escola pública, o ambiente da escola, num ambiente de propaganda, de difusão ideológica, de autovalorização da imagem do setor do agronegócio, de internalização das contradições de classe e de autoafirmação do agronegócio como uma força social e produtiva na direção político, intelectual e do consenso da sociedade brasileira para a consolidação da sua hegemonia. Entre os programas que assumem esses objetivos, é importante destacarmos alguns que possuem uma maior sistemática, embora estejam localizados num determinado estado ou em apenas 2, 3 estados ou numa região de um estado, mas que impactam negativamente milhares de crianças e jovens que estão nos bancos das escolas públicas brasileiras. Entre eles mencionamos o programa Agronegócio na Escola, da Associação Brasileira do Agronegócio, que está situado na região de Ribeirão Preto, o programa da Singenta, chamado Escola no Campo, o programa Andefino na Escola, que é promovido por uma coalizão de empresas da indústria de agrotóxico, o DuPont na Escola e o programa Agrinho do Senar. Estes programas e projetos, eles permitiram o agronegócio acumular um modus operandi que em 2020 proporcionou inaugurar uma nova ofensiva à educação pública brasileira. Essa nova ofensiva, que inicialmente aparece à sociedade brasileira como algo espontâneo de mães ligadas ao agronegócio que estavam preocupadas com o conteúdo dos livros didáticos das escolas de seus filhos e filhas, mas que no fundo já possuía um vínculo orgânico aos objetivos das entidades do agronegócio em romantizar a visão da sociedade brasileira em relação ao agronegócio. Portanto, aquilo que era inicialmente as mães do agro foi se convertendo numa campanha nacional auto-intitulada De Olho no Material Escolar, na qual objetiva incidir, então, no Programa Nacional do Livro Didático, no PNLD, portanto, uma ação de abrangência nacional, com o intuito de excluir dos livros que participam do PNLD qualquer abordagem que associe o agronegócio ao trabalho análogo à escravidão,
a concentração fundiária, a violência no campo, a devastação ambiental, as doenças geradas pelo alto uso e consumo de agronegócio. As pesquisas que desenvolvemos, ela demonstra que então o De Olho no Material Escolar, ela se apropria e incorpora o acúmulo do modus operandi dos programas e projetos do agronegócio mencionados anteriormente, mas o De Olho no Material Escolar se difere pelas suas práticas ultraconservadoras, autoritárias, coercitivas e de persuasão que buscam silenciar e neutralizar a história, abolir as diferenças, ocultar as contradições e desarmar a todo custo toda tentativa de interrogação dirigida ao agronegócio pelo conhecimento científico por meio dos livros didáticos e as abordagens dos professores e professoras em sala de aula. Para isso, uma das iniciativas é que eles incitam aos pais, mães e responsáveis e alunos a denunciarem as abordagens realizadas pelos professores e professoras em salas de aula em que tratam o agronegócio como ele é. Com esse propósito de mudar a visão da sociedade brasileira e de romantizar uma visão sobre o agronegócio, a campanha De Olho no Material Escolar encomendou uma pesquisa à Fundação Instituto de Administração da USP, a FIA, e o Instituto Totum, com o objetivo de analisarem o conteúdo dos livros didáticos que participaram do último PNLD. Com isso, a pesquisa desenvolvida e encomendada pelo De Olho no Material Escolar conclui que, majoritariamente, quando se trata do agronegócio nesses livros, ele está associado à destruição ambiental, à exploração da natureza e do ser humano, às doenças, à redução da biodiversidade, aos conflitos, ao alto índice de uso do agrotóxico e do veneno na produção e nos monocultivos promovidos pelo agronegócio, e que, portanto, eles vão argumentar que a maioria destes textos que fazem essas associações, eles são textos autorais e opinativos e que não possuem embasamento científico. Portanto, este é o argumento utilizado pelo De Olho no Material Escolar. Mas poderíamos dizer que a pesquisa, ela simplesmente conclui aquilo que o agronegócio conclui as abordagens nos livros didáticos, estão embasadas cientificamente, mas que é negada pelo agronegócio para poder preservar e valorizar a sua imagem junto à sociedade brasileira. Tendo em vista que fica claramente anunciado os propósitos aqui anunciados de propaganda, de difusão ideológica e de neutralizar a história e a ciência. Portanto, é necessário seguirmos afirmando, defendendo e construindo uma educação pública no campo e na cidade em que esteja comprometida com a vida, comprometida com uma forma de agricultura, comprometida com um projeto de sociedade em que coloque na centralidade o ser humano, a vida e a natureza.